Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Mais um Café com o CRM Maranhão. Eu sou Felipe Amado, sou médico intensivista, membro da Câmara Técnica de Terapia Intensiva do CRM, e hoje estamos aqui para conversar sobre síndromes respiratórias na pediatria, focando ali na emergência, terapia intensiva, nesse manejo inicial. Estou aqui hoje com duas colegas, referência na cidade, a doutora Alzira Araújo, intensivista pediátrica. Muito obrigado pela sua presença, Alzira. Fala um pouquinho aí da sua área de atuação, do momento. Olá, sou a Alzira Araújo, sou coordenadora, sou intensivista pediatra, sou coordenadora da UTI pediátrica do Hospital São Domingos e do Hospital Maranhense e atuo muito nessa parte de atendimento também a essas crianças, com doenças respiratórias. E já há algum tempo caminhando tratando essas crianças. Legal, Zira. Obrigado pela tua presença. Também recebo aqui a colega a doutora Érica, que é intensivista pediátrica também, doutora Érica Sá. Érica, fala aí pra gente tua área de atuação atual. Obrigada, Felipe, pelo convite. Hoje eu sou RT da UTI cardiológica do Hospital Macieira e também responsável técnica da emergência do Hospital Maranhense. E a gente atua aí já há alguns anos com essas crianças boazinhas e as graves também. E é legal esse comentário de vocês, porque vocês trouxeram aqui a interface de coordenar serviços. E isso me chama a atenção de um ponto, que quando nós falamos de síndromes respiratórias na pediatria, de acordo com a nossa sazonalidade Nordeste, São Luís, nós já sabemos meio que o tempo e o período que esses atendimentos vão explodir, tanto na rede privada quanto na rede pública. E eu queria, Alzira, até entender um pouco mais qual é esse período que as nossas equipes de pediatria ou as equipes de médicos generalistas que eventualmente estão atendendo pediatria precisam se preocupar sobre síndromes respiratórias na emergência. Bom, a gente sabe que aqui no Nordeste começa no final do ano, dezembro, com o início das chuvas, já começa a iniciar esse quadro maior. Embora, nos últimos anos, a gente tenha visto o ano inteiro quadros respiratórios. Mas em se falando de picos, começa em dezembro, com um perfil maior no período de abril e maio, com uma incidência maior, digamos assim. E aí vem aumentando sempre mais nos bebês lactentes, que é onde se predomina a bronquiolite. E depois começam as aulas. Aí vem os irmãos, infectam, na escola e trazem para os bebês em casa. E aí vem aumentando as incidências, Então, esse período é um período muito crítico para a saúde, tanto pública como dos hospitais privados, que é onde as demandas pelas doenças respiratórias ficam além da capacidade. Legal. E Érica, fica muito claro que existe aí um pool de doenças respiratórias e nós temos de tudo um pouco, a depender da fase que nós estamos falando, se na fase neo, se na fase pediátrica. E só para a gente contextualizar, sem entrar ainda no detalhe de cada condição, mas o que a gente espera desses principais diagnósticos nessa fase? Se a gente levar em consideração a sazonalidade, a gente vai ter realmente um aumento de quadros respiratórios ali até 6 meses, principalmente até 6 meses, nesse período sazonal. A gente tem que levar em consideração que a gente tem sim as bronquiolites, mas a gente tem as pneumonias, os quadros pneumônicos, que muitas vezes acompanham, como co-infecção. A gente tem os quadros asmáticos, que vão ali ter seu pico no período de início das aulas, no período das festas juninas. Vamos puxar aqui para o nosso estado. Sim. Esse período de festas juninas, a gente tem um aumento ali dos quadros asmáticos, A gente não tem a particularidade que o Sul tem de ter período de chuva, período de inverno, outono, mas a gente tem período chuvoso, E no nosso período chuvoso, os quadros respiratórios virais, eles acabam se acompanhando dos demais quadros. Lembrar que na pediatria, a maior parte das internações ainda são por quadros respiratórios, Então, vocês trouxeram já algumas doenças aqui, Bronquiolite, a gente falou de asma, falou de pneumonia. E, Alzira, nesse diagnóstico diferencial não tem como não mencionar um vilão, que eu sei que atormenta todas as unidades que trabalham com pediatria, desde a emergência, as UTIs, que é a bronquiolite, Sim. E eu acho que até para a gente trazer uma conceituação para o médico que está nos assistindo aqui agora, como que eu diferencio, então, bronquiolite das outras condições? Qual é a faixa etária que eu espero? Como que eu faço uma boa identificação ali no quadro clínico, na história daquele paciente? Bom, começa que uma bronquiolite é uma doença aguda.
Não é uma criança que está doente há um mês que fecha um diagnóstico de bronquiolite. É uma doença aguda que acomete mais os bebês, até os 2 anos, uma média, mas principalmente até os 6 meses, porque, como o nome fala, bronquiolite. Então, é uma doença dos bronquíolos. Então, ali ocorre uma obstrução, dificultando a saída do ar, e com isso causando desconforto respiratório. Então, para diferenciar, primeiro, faixa etária, principalmente doença aguda, é uma doença que começou há poucos dias, e também a questão do contactante, né? Sempre tem alguém ali em volta da criança que está doente, contato com pessoas doentes, e depois, para fechar o diagnóstico, o isolamento do vírus, né? Que fecha o diagnóstico, mas é puramente clínico e de uma boa história. Legal. E principal agente etiológico, Érica, das bronquiolites nesse caso, ainda é o vírus sincicial respiratório? Disparado é o nosso vilão. Então, 70%, 80%, isso é documento recente até da sociedade, que fala que a gente tem realmente um percentual muito grande. E hoje a gente vê, né? Porque hoje a gente tipa, a gente consegue identificar. Sim. Então, a gente realmente tem um quantitativo muito grande de casos, especialmente em crianças menores, que o vírus sincicial tem essa peculiaridade de causar a forma mais grave nas crianças menores, especialmente menores que 6 meses. E quanto que eu indico a pesquisa? Porque eu posso entender que, como é uma doença que vai ter um grande número de crianças chegando ali no pronto-socorro, ainda mais se eu estou na rede pública, talvez eu não consiga sair testando todo mundo. Qual é o perfil mais interessante para eu testar esses pacientes? É até controverso dizer quem eu vou testar ou não, né? Mas aquele paciente que chega com desconforto respiratório, ele deve ser testado. Legal. Né? O paciente menor que 6 meses de idade, que tem maior potencial de internação, as hospitalizações acontecem em sua maioria nessa faixa etária mesmo. E o paciente com um quadro persistente ou um quadro de piora, ele tem que ser testado. Entendi. Apesar de não ter um tratamento específico, a testagem dele é associada à testagem dos outros vírus, Covid e influenza. Sim. Ajuda nesse diagnóstico diferencial, inclusive em saber como é que eu vou lidar ali. Se eu estou diante de um quadro viral ou se eu estou diante de um quadro mais bacteriano. Legal. E quando a gente fala testar, a gente está falando do painel viral, né? Suave, tudo. Sim. É como a gente vai solicitar. E, Alzira, quais são os sinais de alerta? Que uma coisa que me preocupa muito, ainda mais em condições que, digamos assim, lotam um pronto-socorro, é até do colega médico entender qual o sinal de alerta que diz primeiro para ele assim, olha, eu preciso olhar essa criança em 48 horas. Quais são esses sinais de alerta que o colega deveria entender para falar, olha, essa criança, tem que olhar logo em 48 horas ou 2, eu tenho que internar? Isso daí entra em primeiro lugar a faixa etária. Então, principalmente esses bebês, crianças menores, quanto menor, mais grave, digamos assim. Outra, o período que ela se encontra de um quadro respiratório. Se é uma criança que chega para você de 2 meses e ela diz assim, ela está gripada, mas ela está gripada há 3 dias. Então, ela ainda vai evoluir, porque a bronquiolite ela é uma doença que inicialmente ela evolui, tendo seu pico de piora de via aérea superior para via aérea inferior em torno do 5º ao 7º dia. Então, eu tenho que entender em que posição está essa criança. Se é uma criança que já está no 8º dia, eu já não me preocupo tanto, mas se é uma criança que está na fase evolutiva e ela já está com um certo cansaço para respirar, uma taquipneia, então, aquela criança eu tenho que me preocupar. E aí, se ela já está dependendo de O2 com uma saturação limítrofe, eu tenho que internar aquela criança. Se ela tem um esforço respiratório, eu também tenho que internar aquela criança. Não, ela não está com dependência de O2, ela não tem esforço respiratório, mas ela tem uma intensa obstrução nasal e ela isolou o vírus e ela está no º dia, eu tenho que reavaliar. Eu não posso esquecer aquela criança, ela necessita de uma reavaliação, porque ela vai piorar. Se ela está nessa fase evolutiva, ela pode piorar. Então, aí ajuda o isolamento viral para a gente entender, porque esse perfil ele é mais do vírus sincicial respiratório, embora os outros também possam ter. E esse ano a gente teve muita co-infecção. Perfeito. As crianças vinham pra gente não só com um vírus apenas, mas com 2, 3. E isso causou uma preocupação, né? Mas entender isso é muito importante pro médico que está recebendo a criança na emergência. Qual a idade, qual fase da doença ela se encontra,
Se conseguiu isolar o vírus, melhor. E internação ou não, tá cansada, tá dependente de O2 interno. E as comorbidades, né? Sim. É uma cardiopata, é uma criança prematura extremo, que só isso já faz ele entrar numa zona de risco maior. E Érica, chama a atenção que, como a Alzira trouxe, eu preciso situar essa criança. E, obviamente, que ela pode ter uma variedade e um grau de sintomatologia a depender de como ela vai apresentar. Então, eu posso ter desde uma criança com sintomas leves a sintomas, né, mais graves, desde uma coriza ou até uma demanda de UTI. E nesse aspecto, Érica, naquele manejo inicial dessa criança que chega para mim, como que funciona, por exemplo, oxigênio? Como que funciona beta-2 agonista, já que vocês comentaram que não existe um tratamento específico, né? Mas como que eu encaixo isso? Vale a pena, por exemplo, fazer uma dose de ataque de corticoide nessas crianças? E isso é uma coisa que deixa a gente muito angustiado, né? Nós médicos. Quando é que eu vou tratar? O que é que vai responder? De forma geral, não existe um tratamento específico se eu for pensar principalmente em vírus sensicial. Se eu pensar que influenza, eu tenho lá o Tamiflu, né? Se eu pensar em um quadro pneumônico, pensando nas bactérias, nas infecções bacterianas que fazem síndromes respiratórias graves, eu tenho tratamento, mas pensando em bronquiolite pelo vírus sensicial, eu não tenho um tratamento específico. Isso é o que angustia. Então, quando eu falo daquela criança que tem sintoma leve, só uma coriza, gente, é lavagem nasal. Sim. Tem só uma coriza, uma obstrução nasal, o tratamento para ela é lavagem nasal. Aí ela tem um broncoespasmo. O beta-2 vai responder. O que se sabe é que é uma criança mais atópica ou uma criança que já tem história prévia, ela pode responder. Mas eu tenho que levar em consideração que a maioria dessas crianças estão no seu primeiro quadro de sibilância. Conceitualmente falando, bronquiolite é o primeiro quadro de sibilância da vida da criança. Ali abaixo de 6 meses. Não é um lactente sibilante, apesar da gente saber que o vírus sensicial vai desencadear, aumentar o risco de sibilância ao longo da vida inteira. Mas eu posso fazer um beta-2? Poder eu posso. Mas eu faço como prova terapêutica. Respondeu, continuo. Não respondeu, não vai continuar. A mesma coisa se fala do corticoide. Então, o que a gente vê muito não respondeu, mas a gente continua deixando o beta-2 ali, né? Não vai responder, não vai melhorar. Em alguns momentos pode até piorar o quadro da criança. A mesma coisa o corticoide. Colocar uma dose baixa de corticoide como prova terapêutica pode ser bom. Se eu considerar que o paciente pode responder realmente considerando, sei lá, uma família atópica, a criança tem um APLV ali já diagnosticado, eu já sei que é um atópico, pode até responder. Adrenalina que o pessoal faz em PS em alguns momentos, não adianta, não tem resposta, não tem recomendação. Então, é fazer como prova terapêutica, respondeu, mantém, não respondeu, é medida de suporte. Oxigênio terapia, saturações abaixo de 92, até 92 em ambiente é tolerável para uma bronquiolite. Entre 92 e 94 acende ali o sinal de alarme. Conceitualmente falando, abaixo de 94, esse paciente tem que estar internado. Perfeito. Né? Perfeito. Que seria ali o alvo de oxigenação. O alvo de oxigenação. Isso. Mas aí ele está ali entre 92 e 94 naquela oscilação, ele pode manter em ambiente? Pode. Mas eu posso ofertar oxigênio terapia também para que ele mantenha o alvo de 94%. Né? Assim como fazer acima disso também não vai adiantar, não vai ter boa resposta. Vai ter um benefício. Apesar da gente não ter evidência, eu acho que em toda doença que, né, Alzira, que a gente não tem uma evidência de um tratamento certeiro, tipo sepsis, evitar o dano é tão importante quanto acertar em uma conduta com benefício. Então, por exemplo, Alzira, como que você olha salina hipertônica, antibiótico de forma desenfreada para essas crianças com bronquiolite? Pois é, o uso da salina hipertônica é muito controverso hoje em dia. Há um tempo atrás ele entrou em guidelines como um controverso o uso, a definir. Por quê? Ele vai gerar uma mobilidade da secreção. Ele vai aumentar no momento que eu faço uma nebulização com a hipertônica, eu vou mobilizar muco. A ideia é essa, é tentar trazer aquele muco ficar mais fluido. Só que eu tenho que entender como está essa criança. Se ela já está hipersecretiva, eu fazer isso naquela criança, eu vou deixar ela mais hipersecretiva, fazendo com que ela canse mais. Até também porque ela não consegue expectorar de uma forma ativa como uma criança maior. Então é um bebê, ele vai tossir e cansar. Então eu tenho que entender como eu vou fazer essa hipertônica. Então não é nem não pode e nem usar de horário. Entendi. É você entender a situação da criança, em que fase ela se encontra e se ela tolera aquela hipertônica. Faz e observa. Eu não sou a favor de se fazer hipertônica e deixar.
vou deixar na prescrição de 6 em 6 horas, mas isso é uma opinião pessoal minha, Perfeito. na minha vivência. Mas existem profissionais que fazem essa opção. Dá certo? Mobiliza a secreção? Com certeza. Mas é importante você estar sempre de olho no paciente, entendendo como ele vai reagir àquela sua conduta. Já em relação à antibiótico-terapia, não pode usar antibiótico na bronquiolite. É vírus. Pronto, é definição. Bronquiolite é uma doença aguda viral. Ponto. Porém, em alguns casos do vírus sincicial respiratório, nos casos graves, com dependência de O2, em UTI, se libera o uso dos macrolídeos. Tá. Que é, no caso, a azitromicina, a claritromicina, em alguns casos, como imunomodulador. Não só como efeito de antibacteriano. Ou em situações que você suspeita de co-infecções. A criança já passou do pico da doença, a criança já era para estar indo melhora, mas ela está piorando. Eu vejo clinicamente que ela está piorando. Passou a crepitar mais, ou infiltrou o raio-x, então foge já da bronquiolite. Eu já estou falando de uma bronquiolite que evoluiu com uma co-infecção. E aí você vai acompanhando. Mas para o modo geral do atendimento da emergência, para a maioria das crianças, não prescrever antibiótico. Ainda mais se eu encontro uma criança que chegou na primeira janela. Sim. Pico dos 3 primeiros dias. Não é possível que ele venha com pneumococo junto com o vírus sincicial respiratório, né? E ainda tem que lembrar as diferenças de faixa etária, né? Até 3 meses ali eu tenho uma indicação de um antibiótico X ou Y, né? Ainda tem essa diferença de faixa etária. Então não pode ser às cegas, não pode ser para todo mundo. Perfeito. Tem que ser ponderado caso a caso. É com a infecção bacteriana, ele já estava dentro do hospital, eu vou considerar a flora do hospital ou a flora da criança. Agora, pela bronquiolite per si, não, né? Não. Ela é uma doença viral. Não pode. Ela é uma doença viral. E um ponto curioso que eu vejo é que para os colegas pediatras ou para quem está envolvido no atendimento ali, né, generalista e que tem que atender essa faixa etária, existe uma pressão muito grande, popular, pelo leigo, do antibiótico. Então, às vezes, aquilo dali é uma briga muito grande, né? Até para o colega resistir a essa pressão pela azitromicina, né? Pela popular azitromicina. Então, eu acho que foi preciso esse comentário, se atentar à janela. Isso a gente exercitou muito no adulto aqui, eu puxando um pouquinho para a minha área, a gente exercitou muito no pico, né, na fase inicial do Covid. Gente, é impossível que esse paciente que tem um Covid adulto aqui, nos 3 primeiros dias, que ele esteja junto aqui com pneumococo. Não, é vírus no começo, né? E esses targets aí de, olha, se a doença viral é mais tardia, pode ter uma co-infecção. E vocês comentaram sobre radiografia, Érica, e aí eu queria... É importante trazer esse aspecto, porque o exame complementar, ele também entra do mesmo jeito como antibiótico, né? Então, imagina, eu ter que tomografar todas essas crianças, ou até mesmo ficar solicitando radiografia para todo mundo. Como que é o racional do exame complementar radiológico numa criança com bronquiolite? Então, eu tenho que reservar para o quadro que tem realmente sinal de alarme, né? Aquela criança que está com sintoma gripal, coriza, ela não tem indicação. Não tem por que fazer. Eu estou expondo a uma radiação sem necessidade. Nem raio-x, nem tomo. Nem nada, nenhuma das duas imagens. O diagnóstico radiológico na bronquiolite é raio-x de tórax. Eu vou pensar numa tomografia, numa co-infecção bacteriana, quando eu estou pensando em alguma imagem maior, tem alguma coisa aqui que eu não consigo identificar. A criança com sinal de alarme, necessitando de oxigenoterapia, tem desconforto respiratório, aquele quadro arrastado, já saiu da primeira janela ali, sei lá, 5, 7 dias, ele está evoluindo com piora, teve um período de melhora ou de acalmia e um período de piora, tem mais alguma coisa aqui. Então, tanto para o diagnóstico diferencial, que é principalmente isso, para o diagnóstico diferencial. Né? Porque o diagnóstico de bronquiolite clínico, eu faria clinicamente. Bebezinho ali de 3 meses, 6 meses, primeiro episódio de cansaço, evoluiu com coriza nos primeiros 3 dias, depois evoluiu com uma tossezinha e agora está com desconforto leve. Isso daqui pode ser realmente uma bronquiolite. Mas a gente, como médico, a gente fica tranquilo sem fazer o raio? Com uma criança cansada? A gente não vai ficar. Bora ver se tem mais alguma coisa aqui. A radiografia é feita nessa evidência. Eu tenho algum sinal de desconforto, eu tenho algum sinal de alarme. Né? Uma criança com febrão há vários dias, sem nenhuma resposta, sem foco. Avaliação de foco. Perfeito. E tem um ponto que você chegou a comentar, Érica, sobre oxigênio.
Só que aí, Alzira, me vem na cabeça que essas crianças nem sempre vão demandar só, né, do suporte de O2. Então, às vezes, ela não tem um problema só a nível de saturação, ela pode ter um problema de mecânica respiratória, pela taquipneia, que é como elas costumam se manifestar. Eu quero ouvir as duas também, mas começando por Alzira, sobre o papel do alto fluxo nasal, ou até da ventilação não invasiva, talvez numa criança maior. Como que tem sido a indicação do alto fluxo nasal nesse perfil de pacientes com bronquiolite? Bom, o alto fluxo foi um divisor de águas, né, para bronquiolite pra gente. Eu não sou tão antiga assim, mas eu vivi na época que não tinha alto fluxo, né? E a partir do momento que teve, nós temos intubado cada vez menos crianças com bronquiolite. São poucas as que evoluem para ventilação mecânica, porque ele atua muito bem nesse papel inicial do desconforto, em ajudar. Fora que o bebê, ele se adapta melhor, né? Passando aquela fase inicial, ele se adapta melhor ao alto fluxo, ele mantém a ingesta dele, do leite mama, que é algo que é muito comprometido na fase inicial por conta do cansaço. Ele não consegue mamar, a tosse não deixa ele mamar. Então, o alto fluxo, ele ajuda bastante nisso. E a ventilação não invasiva também. Ela também evita muito a intubação nesses bebês. E eu te digo que existem UTIs agora no Brasil que passam essa fase da bronquiolite intubando pouquíssimos pacientes. Pouquíssimos. E a gente sabe que a experiência da equipe no manejo do alto fluxo é muito importante. Saber indicar, saber o momento. O paciente, ele não está desaturando, mas ele tem uma dispneia importantíssima. Você olha para o bebê, ele tá ali, ó, cansado, mas ele tá mantendo a saturação boa. É um paciente candidato. Sim. Eu não vou esperar ele desaturar para eu botar ele no alto fluxo. Ou o contrário. É um paciente que está desaturando, mas eu olho para ele e eu não consigo ver aquele dispneia importante. Mas eu boto ele na aventura, ele não tolera, ele fica irritado, agitado. É um paciente que é candidato para o alto fluxo também. Então, existem esses momentos de você saber indicar. Isso ajuda muito. E Érica, como tem sido a tua experiência com essa indicação do alto fluxo? Você é mais precoce? Você tende a ser conservadora? Qual é a tua visão? Assim, eu tendo a ser um pouco conservadora, mas na medida do limiar, né? Sim. Então, a criança tá bem, saturando bem, desconforto leve, ok. Sim. Não tem necessidade da gente pensar nem no fluxo, nem na oxigenoterapia, mas tem realmente um desconforto. O pessoal da fisioterapia usa até um score para poder ajudar a definir isso. É que eu não lembro nesse momento o nome desse score, mas para ajudar nessa definição. Mas o uso é fantástico. E eu vejo o Covid que você falou, que veio mais para adultos, que popularizou o uso do dispositivo. Sim. Que a gente já sabia, já tinha evidências mais do que claras, mas que ainda não tinha tanto uso na pediatria. E pós-Covid a gente teve uma popularização porque teve mais acessibilidade após o Covid. Mas realmente, doutora, essa visão de que a maioria, muitas UTIs já não intubam, eu acho que é uma visão inclusive nossa. Isso. Esse ano a gente teve essa perspectiva de grande quantidade de crianças usando alto fluxo e pequena quantidade de crianças precisando do suporte ventilatório invasivo. Isso em várias UTIs. Em UTI pediátrica, UTI neonatal, que eu sou plantonista da UTI neonatal do materno infantil, a gente intubou acho que pouquíssimas crianças, eu não sei um N, mas um número muito pequeno. E o alto fluxo veio para isso, né? Ele ajuda a mobilizar esse fluxo de secreção. Sim. O ar não é frio, então é confortável, é um dispositivo maleável, é confortável na adaptação nasal da criança. Então facilitou a adaptação para a criança e facilitou também a mobilização de secreção, que é um dos problemas grandes da bronquiolite, que a secreção ela faz uma obstrução maior, tanto a obstrução lá de bronquíolo, e acaba dificultando essa mobilização. E o alto fluxo veio para isso. Agora, toda vez que eu falo sobre suporte ventilatório não invasivo, e o que vocês falaram dessa linha do tempo, eu super concordo. A pediatria mostrou pra gente o benefício do alto fluxo, porque foi, né, principalmente a pediatria que consolidou esse dispositivo e veio a Covid e massificou, tanto que hoje em dia é muito comum você ter hospitais com muitos dispositivos de alto fluxo. Antigamente era uma raridade, você tinha um ou outro, até a indústria se preparou para isso. Agora, toda vez que eu falo sobre suporte ventilatório não invasivo, vem também a outra pergunta, principalmente para aquele colega, às vezes, que não tem tanta experiência
desse perfil de paciente. Até quando insistir no suporte ventilatório não invasivo? Né? Porque eu me preocupo muito. Assim como a gente fala, olha, usa porque vai evitar a intubação, a gente sabe também que deixar esse paciente morando na não invasiva é um problema. E aí, Alzira, quando que, de fato, a gente indica? É algo mais subjetivo? Existe alguma forma objetiva de avaliar esse paciente para intubá-lo? Existem scores, né, que alguns hospitais usam. Não tem aquele que o adulto usava na COVID, Sim. que era mais preciso na pediatria, mas assim, se você opta por colocar o paciente numa ventilação não invasiva ou no alto fluxo, você tem que observar aquele paciente nas próximas 6 horas. Ele melhorou nas próximas 6 horas? Ótimo, que bom, atingiu o meu objetivo. Ele não melhorou nas próximas... Não tá dando certo. Então, eu posso até optar por aumentar o fluxo, porque geralmente a gente usa até 2 litros por quilo na pediatria, né? Como fluxo. Eu tô só aumentando FiO2, eu já tô com uma FiO2 de 100%, e o paciente não tá melhorando. Eu não tenho por que manter aquele paciente naquela minha estratégia, se em até 6 horas eu não observei nenhuma melhora. Não é para deixar para o dia seguinte, eu concordo plenamente com você. A VNI, então, é mais do que enfático de que a partir do momento que eu coloco o paciente na ventilação não invasiva, ele tem que me dar uma resposta em horas, no máximo em até 6 horas, senão eu tenho que mudar minha estratégia. Não é simplesmente indicar e ver no outro dia, e deixar o paciente lá, indicar e reavaliar. Acho que não invasiva... Teve resposta, ok. E a resposta é em horas, não é em dias. Não é em dias, né? Não é amanhã na rotina de novo eu olho para ver como é que adaptou. E, Érica, a gente sabe que, ainda mais nessas condições virais, que nós não temos um tratamento específico, formas de prevenção dessa resposta são bem-vindas, né? Como que funciona hoje para bronquiolite isso? Vamos começar pelo básico, né? Higienização de mãos, evitar contato de crianças ou pessoas com quadros respiratórios ou quadros gripais com outras pessoas, não mandar essa criança para a escola ou para o aniversário com coleguinha se ela estiver gripada, isso é o básico. E esse básico é rompido, né? Então, esse é o básico. Graças a Deus a gente tem outras opções também. Mas se essas opções não forem adequadamente usadas, a gente vai continuar tendo uma incidência maior. Já faz um tempo que a gente tem o palivizumab, né? Como uma das opções de prevenção, que é o anticorpo monoclonal, que era muito usado em prematuros, que o Ministério já tinha definido quais eram os critérios bem claros, né? Prematuros abaixo de 28 semanas, cardiopatas abaixo de 8 anos, fariam bem no período sazonal, e cada região tem o seu período sazonal. Então, aqui no Maranhão, usaria a sazonalidade do norte, que eu acho que começava em março, né? Aqui é fevereiro a junho. São 5 doses, mas cada local do país tem o seu período sazonal. Em crianças que têm displasia, doença do prematuro, doença displásica do prematuro, abaixo de 1 ano, cardiopatas abaixo de 2 anos, cardiopatias com repercussão. Então, todos usariam no período sazonal. Recentemente, a gente teve alguns incrementos, graças a Deus. O incremento do Universimab, que já tem disponível na rede privada, e a gente acredita que logo deve estar disponível para a rede pública. Aí se fala, mas teria que ser só para crianças com critérios. O Universimab, a princípio, ele não se apresenta como essa opção, ele se apresenta como uma opção para lactentes. Entendi. Né? É uma dose única, diferente do palivizumab. Sim. Uma dose está protegida no período da sazonalidade completa. Então seria assim, algo muito importante, né? Fazer uma dose naquela população que tem maior risco, especialmente ali abaixo de 6 meses, que é a população que mais interna. Sim. Reduziria a internação. No documento da Sociedade de Pediatria que fala do Universimab, ela fala que cairia ali de 4% para 0,8% percentual de internação, de hospitalização em crianças nessa faixa etária, considerando que eu tenho um percentual grande no vírus sincicial. Ainda é o maior percentual de internação dentro das síndromes respiratórias nessa sazonalidade. Ainda não se criou, o Ministério ainda não divulgou se vai realmente disponibilizar, mas eu acredito que isso vai ser uma tendência, né? Na rede privada está para todo e qualquer paciente, tanto lactentes abaixo de 2 anos, até idosos que despontam hoje com maior risco também, pessoas idosas de doença crônica. Então eu acredito que o pessoal ali da intensiva adulto daqui a pouco vai começar a indicar também o uso. E tem a vacina que é feita na gestante, né? No 3º trimestre. Isso. A Brísio.
que é feita na gestante no 3º trimestre, que é justamente o período que eu tenho passagem dos anticorpos maternos para o bebê. Que aí minimizaria as hospitalizações em bronquiolites graves. Legal. E aí, Alzira, é bom que a gente passa aqui por várias facetas que vocês têm interface. Por exemplo, às vezes você tem consultório. Então, eu vejo também a dinâmica do consultório como sendo, às vezes, a pergunta que uma mãe vai fazer para o nosso colega que está ali na porta da emergência. Então, Alzira, se a mãe hoje pergunta, tá bom, doutor, mas eu queria uma orientação sobre essa questão de vacina. E vamos entender rede privada ou rede pública. Qual seria assim, como que você tem orientado? Olha, se você tiver acesso, busque, vacine. Como que é hoje a orientação de consultório? Em primeiro lugar, na gestante, começa desde a gravidez. Se você tem a oportunidade de fazer a vacina na gestante, melhor. Porque o bebê já nasce com essa imunização e garante ali os 6 primeiros meses, que é os meses mais críticos, né? Porque na mãe é a vacina, no bebê é o anticorpo, né? Que é feito a diferença. E se não deu para fazer na gestante, perdi o tempo, não consegui, mas no bebê é importante. Por quê? Porque a gente vê na UTI, não é só bebê prematuro. Não é só cardiopata, a gente vê bebê rígido, bebê que nasceu de 3,5 kg de termo, bebê gordo que a gente fala, né, saudável, que pega um vírus sincicial respiratório, adoece e fica ruim, fica grave. Sim. Então, se tem condição de fazer, faça. Por quê? Porque, embora a gente saiba que é uma vacina que às vezes a pessoa mesmo querendo fazer, ela não consegue fácil, porque é nova, não é todo mundo que tem conseguido, mas se tem condição, eu aconselho, pelo menos até o 1º ano, né? Ainda mais quando você tem histórias alérgicas na família, de atopia, pai asmático, mãe asmática, então isso se torna um pouco mais necessário. Legal. E agora, não tinha como, né, a bronquiolite não ser a principal estrela aqui dessa discussão, por conta de tudo que envolve. Eu queria aproveitar e fazer um bate-bola rápido sobre outras condições que até vocês comentaram aqui no começo, que podem surgir. Por exemplo, nesse pool de pacientes que surgem, eu posso ter influenza também no meio. Mas, assim, considerações muito práticas sobre isso, Érica. Diante de um resultado de influenza positivo, ou até melhor, o que pode me chamar a atenção para que esse paciente possa ter influenza? Tem faixa etária predileta? A faixa etária continua sendo ali até os 6 meses, né? Se olhar até o percentual de atendimento dos nossos pacientes em emergência são ali nessa faixa etária. O painel viral ele vai ser definidor. Sim. O quadro de influenza, ele difere um pouco da bronquiolite pelo vírus sincicial, que é muito marcadinho, então não é tão marcado como o da bronquiolite. Outro dado interessante é que um percentual grande de paciente com influenza vai infectar com pneumonia. Entendi. Sim, pelo menos metade dos quadros, uns 50% ali, a gente tem que ficar atento para essa perspectiva, para essa possibilidade. E lembrar do Tamiflu, né? Em síndrome respiratória aguda grave, lembrar sempre do Tamiflu. E aí é Tamiflu para todo mundo, Alzira? Até o painel, sim. Até o painel, sim. Até o painel, sim. Mas criança entra como indicação de Tamiflu, porque é o paciente que agrava. Tem que saber o momento de entrar também, né? O paciente positivou influenza 1 semana atrás. Adianta eu fazer agora o Tamiflu? Ele já melhor, sem sintomatologia, não tem porquê não faz sentido. Né? Ele é muito para fase aguda. Replicação viral. A fase inicial mesmo. Até no máximo 5º dia, idealmente até o 3º dia. Tá, Alzira, vai ter asma também nessa confusão aí E aí, dicas práticas sobre esse atendimento inicial? O paciente asmático é aquele paciente que, ao contrário da bronquiolite, é uma doença obstrutiva clássica. Então, esse se beneficia do beta-2, deve-se fazer o beta-2, ali o resgate do beta-2. É um paciente que, na maioria das vezes, se ele já é asmático, ele já usa o corticoide inalatório, e se ele cria uma doença aguda em vigência do uso do corticoide inalatório, ele tem que usar o corticoide venoso ali na tua emergência, ele tem uma indicação formal se ele já é usuário de corticoide inalatório. Então, é aquele paciente que a condução já é mais certinha. Eu sei o que fazer com esse paciente. Eu vou fazer meu beta-2, eu vou fazer meu corticoide. Não melhorou, eu posso fazer meu sulfato de magnésio na emergência. Sim. Eu tô falando do paciente da emergência. Se ele melhora muito rápido naquele meu primeiro atendimento, o paciente pode ir para casa. Porque é uma crise aguda.
Entendi. Na asma. Então, mas tem que excluir as co-infecções, que às vezes a descompensação dele é uma infecção. Sim. Entendeu? E lembrar da faixa etária, né? Isso. Que a asma, eu não vou ter asmático lactente. Não vou ter. Eu posso ter o bebê que faz sibilância recorrente. Sim. E o bebê que fez bronquiolite, ele vai fazer sibilância recorrente. Ele tem maior tendência a fazer sibilância recorrente até 2, 3 anos. Conceitualmente, eu só tenho como dar diagnóstico de asma pós 2 anos. Entre 2 e 3. Então, uma criança maior que chega sibilando, Sim. eu não vou pensar na bronquiolite. Não vou. Sim, sim. E na abordagem de pneumonias, nós até comentamos aqui sobre algumas etiologias virais, né, que podem levar, mas a gente olha também muito esse contínuo da complicação pela pneumonia bacteriana. Isso. E aí, eu queria ouvir de vocês isso. Ok, eu investiguei, o que o médico pode chamar a atenção dele, além, claro, né, da alteração radiológica, mas para ele falar, olha, aqui pode vir uma co-infecção, isso aqui deve ser pneumonia, esquema de tratamento, um rápido bate-bola sobre isso. Isso já muda bastante. Quando eu estou falando de infecções bacterianas, a faixa etária, é muito importante eu definir a faixa etária para saber qual esquema antibiótico eu vou entrar. E outra coisa, se o paciente está vindo de uma influenza, e ele já estava melhorando, mas ali ele piora, volta a ter febre, volta a tossir, eu tenho uma imagem radiológica sugestiva, eu tenho que cobrir esse paciente e pensar no estáfilo. Eu não posso deixar de pensar no estáfilo, que ele é um dos oportunistas, que a gente vê bastante, e o paciente com infecção por estáfilo, a gente sabe que agrava. Então é um paciente que precisa estar no cuidado, precisa estar atento, e esse ano a gente teve muitos casos também de infecções por bactérias mesmo atípicas, a gente teve muito estrepto, muito hemófilos, então a gente não pode esquecer também das bactérias atípicas também. Nessa faixa etária escolar também tem bastante, então é comum mais na criança maior às vezes também, e a gente sempre tem que estar pesquisando. E ao contrário da bronquiolite, pensou que tem infecção bacteriana, inicia antibiótico. Entendi. Não posterga o início do antibiótico. Até porque pode, às vezes, já configurar um quadro de sepse pulmonar, e aí o início do antibiótico tem tudo a ver, né? Aquela criança que está ali tratando a bronquiolite, que você nota que começa a melhorar e de repente ela piora. Aí tem que ir atrás. Tem que ir atrás, que tem mais alguma coisa. E obviamente eu estou aqui com 2 intensivistas, né, pediátricas, e eu acredito que o manejo dessas condições respiratórias em UTI, elas acabam funcionando como um manejo ali de uma síndrome de desconforto respiratório grave. Então, essa criança, uma vez entubada, já no cenário, né, de maior gravidade, todo aquele tratamento de suporte que a UTI faz muito bem é importante. Qual, na opinião de vocês, começando por Alzira, qual é o principal diferencial no manejo dessa criança que complica respiratório? E vamos colocar a bronquiolite como um protótipo aqui pra gente falar sobre isso. Tá bom, nós fizemos tudo isso aí que vocês falaram, eu tive cuidado, não entrei com antibiótico logo de cara, mas a minha criança só piora. E ela tá na UTI, entubada na ventilação mecânica. Qual é o principal diferencial desse tratamento? Do paciente já em ventilação mecânica na UTI. Primeira coisa, saber ventilar. Porque um paciente com uma bronquiolite que evoluiu para uma intubação é um paciente que vai ter que ter um cuidado muito grande nessa ventilação. Aí já entra um pouco de asma, ventilar um paciente obstrutivo. Então, a ventilação ela é primordial para você avaliar o tempo de intubação do paciente. Então, eu tenho que lesionar o mínimo possível o pulmão daquela criança e entender que algumas coisas fazem parte de uma doença obstrutiva e que eu tenho o tempo ali de tolerância. Eu posso tolerar uma saturação um pouco limítrofe ali para evitar excesso de FO2, de parâmetros, porque senão eu vou lidar com outras complicações que a gente sabe da ventilação mecânica, pneumotórax, por exemplo. Uma hipercapnia permissiva, a ventilação protetora, a famosa ventilação protetora, né? E ventilar como doença obstrutiva, não como doença restritiva. Porque o componente maior dele, apesar de ter restrição, vai ser um componente obstrutivo. Isso. O restante é suporte. Suporte interal, hidratação controlada. Eu não posso hiperidratar também esse paciente, mas não posso deixar desidratado. Sedação também de forma tranquila, protetora, mas vai ter pacientes que, inclusive, pelos parâmetros que vão precisar usar ou pelo suporte ventilatório que vai ser necessário, vai precisar curarizar. É suporte ventilatório e suporte intensivo. E esperar o pico passar. Isso porque não existe um tratamento específico, mais uma vez a gente fala,
Então, o processo inflamatório tem que passar. Quando o processo inflamatório passa, parece mágica. Ele começa a melhorar. E era isso... Se tivesse passado por um suporte ventilatório, um suporte intensivo adequado, ele vai passar em sua maioria. E era onde eu queria chegar. Então, essa criança que piora muito e ela vai para a UTI, por exemplo, no D4 de doença, a UTI tem que brilhar no que ela pode fazer de melhor, que é ventilar bem esse paciente, ter atenção às profilaxias, né? Um bom cuidado multidisciplinar, ou seja, evitar agravar o dano pelo cuidado intensivo. Porque quando esse pico passa, pela experiência, né? O que você já olha... Ele melhora. Interessante. Muito, olha, eu lamento a gente ter que caminhar com essa conversa para um final, porque foi realmente um bate-bola muito importante. Querendo ou não, a gente conversa aqui para os nossos médicos aqui do Maranhão e a gente cria aqui uma boa roda de conversa que ajuda ali no dia a dia, né? Eu acho que muita coisa é dita em artigo, muita coisa é dita em aula, só que um bate-papo de quem está vivendo isso na prática, de forma muito direta e objetiva, eu acho que auxilia muito os colegas que estão, né, trabalhando nessas diversas linhas de frente. Então, eu queria, Alzira, ouvir de ti aí considerações finais sobre o tema e, de antemão, já te agradecer pela participação. Eu que agradeço o convite, né? Sinto-me muito lisonjeada de estar aqui. E, em primeiro lugar, é definir melhor o que você está tratando. Você fazer aquele diagnóstico inicial, evitando sempre o excesso de medicações, evitando o excesso de diagnósticos. Às vezes gera uma ansiedade, às vezes desnecessária na família. E outra coisa, atuar sempre na prevenção. Eu acho que é papel nosso, médico, principalmente quem está no consultório, de quem está lá na emergência, atuar muito nessa questão de prevenção. Quem não evolui para a bronquiolite? Quem não entra em contato com o vírus. E como eu não vou entrar em contato com o vírus? Eu não me expondo ao vírus. E nós, adultos, crianças maiores, são os transmissores. E como que a gente transmite? O vírus sincicial respiratório, por exemplo, em você, na gente, ele é uma dor de garganta. Na gente, adulto, numa criança de 8 anos, 9 anos, é só aquela faringite, aquela corticeira. Mas no bebê ele vira uma bronquiolite. Então, você saber prevenir, você atuar forte em cima da prevenção dos recém-nascidos que estão lá na maternidade, diminuir as visitas, diminuir tudo isso, você evita muitas infecções, além da vacina, né? Mas o contato eu acho que é o principal foco na prevenção. Legal, Zira. Obrigado mais uma vez. Érica, de antemão, obrigado pela tua participação. Considerações finais aí sobre o tema. Eu que agradeço. Como doutora Alzira, faço minhas palavras de doutora Alzira, muito lisonjeada com o Covid. A gente podia passar o resto da tarde aqui conversando. É um tema que tem muita coisa para ser falada. E para o médico que está lá na ponta, para quem recebe, só atenção com os nossos pequenos, né? Como a doutora Alzira falou, além da prevenção, o cuidado, a reavaliação, a identificação de sinais de alarme, né? É uma doença chatinha, o período mais chato que a pediatria lida todos os anos é o período desse aumento, desse boom desses quadros respiratórios, que quem escolheu ser pediatra vai lidar todo ano com isso. Então é o cuidado, a atenção, o suporte, identificar precocemente os mais graves, os que têm mais potencial de agravar, acalmar a família nos que estão tranquilos e vamos reforçar as medidas de prevenção. Muito bom, muito bom. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Obrigado aí por todos que nos acompanharam. E esse foi mais um episódio aí do Café com CRM. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.